Após a Segunda Guerra Mundial, a Força Aérea Francesa, Armée de l'Air, passou a operar exclusivamente aeronaves de combate estrangeiras, principalmente de procedência americana, o que lhe acarretava certa dependência, além do atraso tecnológico de sua indústria aeronáutica, com tantas tradições no passado. A Guerra da Indochina comprovou aos franceses que a sua indústria aeronáutica deveria voltar a desenvolver e a produzir aeronaves de todos os tipos, principalmente de combate, a fim de dotar as forças armadas do país com os meios aéreos de que tanto necessitavam e sem depender de outras nações. Nesse contexto, em meados dos anos 50, a indústria aeronáutica Avions Marcel Dassault, AMD, iniciou estudos para o desenvolvimento de uma aeronave de caça que atendesse aos requisitos estabelecidos pela Armée de l'Air. Olá, sejam muito bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje falaremos sobre o Dassault Mirage 3. O Dassault Mirage 3 EBR é um avião supersônico, asa em formato de delta, com capacidade para um tripulante, destinado a missões de interceptação, reconhecimento, combate aéreo, bombardeio e ataque ao solo. Voou pela primeira vez em 1956, sendo produzido sob licença na Austrália e na Suíça. Esses aviões foram utilizados, com sucesso, na Guerra dos Seis Dias, Israel, Países Árabes, 1967, no conflito entre Índia e Paquistão, 1971, e na Guerra das Malvinas, Argentina e Inglaterra, 1982. O Mirage 3, primeiro avião supersônico operado pela Força Aérea Brasileira, atuou na defesa do espaço aéreo brasileiro, realizando interceptações e uma variada gama de missões, de 1972 a 2005. O exemplar em exposição, matrícula FAB 4913, foi desativado em 2005 e entregue ao Museu Aeroespacial em 2006. Essa aeronave seria o ponto de partida para uma família de caças de sucesso que, além de suprir as necessidades da França, poderia ser um grande trunfo nas exportações do país. Esse primeiro caça interceptador leve da AMD foi denominado Dassault MD-550 Mirage 1, cujo sugestivo nome assim foi explicado pelo seu construtor. O nome Mirage foi minha ideia e o avião será como uma visão no deserto. O inimigo o verá, mas jamais o tocará. O Mirage 1 efetuou seu primeiro voo em 25 de junho de 1955, impulsionado por dois motores Rolls-Royce Viper, de 794 kg de empuxo, ocasião em que já demonstrou boa manobrabilidade e robustez. O projeto inicial passou por diversos aperfeiçoamentos, que proporcionaram a construção do primeiro protótipo do Mirage 3, já equipado com um motor francês Necmatar 101G, de 4.500 kg de empuxo, que efetuou seu voo inicial em 18 de novembro de 1956. A primeira aeronave de série do Mirage 3 voou em 9 de outubro de 1960 e serviu de base para a construção do modelo que seria o caça-interceptador padrão da Armée de l'Air para a década de 60, o Mirage 3C. A versão inicial do Mirage 3 foi designada como Mirage 3A e a sua versão biposta, 2 lugares, ficou conhecida como Mirage 3B, que realizou o seu primeiro voo em 20 de outubro de 1959. As necessidades de adaptar o modelo 3C para uma aeronave de múltiplas funções levaram a AMD a iniciar estudos para potenciar o modelo já provado como interceptador em uma variante que atendesse aos requisitos da Armée de l'Air em tarefas de interceptação e, também, de ataque ao solo. Tal versão, que foi denominada de Mirage 3E, passou por inúmeras modificações estruturais, dentre as quais se destacam o alongamento de sua fuselagem, a realocação das entradas de ar do motor que foram recuadas em relação à nacelle de pilotagem, o enflechamento das asas em delta ficou estabelecido em 56 graus 35. Foram colocados 4 pontos de fixação sob as asas, onde poderiam ser instalados tanques adicionais de combustível ou armamentos, assim como a aeronave foi equipada com um reator Snecma. A TAR-09C, de 6.185 kg de empuxo com pós-combustão. Seus equipamentos eletrônicos incluíam um radar monopulso Thomson CSF Cyrano II, com capacidade de operar nos modos de busca, segmento, interceptação ar-ar, ar-terra e mapeamento do solo.
Quanto à sua configuração de armamentos, a aeronave foi equipada com 2 canhões de cano simples DEFA 552, de 30 mm, que lhe proporcionavam uma cadência de tiro de 1.200 a 1.400 projéteis por minuto, além de um míssil Matra R-530, equipado com guiagem infravermelha, alocado na estação central da fuselagem da aeronave. O primeiro protótipo do Mirage 3 efetuou seu voo inaugural em 5 de abril de 1961 e a primeira aeronave de série foi entregue em 14 de janeiro de 1964, sendo imediatamente entregue à Armée de l'Air, que fez uma encomenda inicial de 188 unidades, para serem utilizadas como aeronave de múltiplas funções, incluindo o ataque nuclear tático. Com o extraordinário sucesso alcançado, o Mirage 3 começou a ser pretendido por muitos países, fato que levou algumas nações a adquirirem autorização para sua fabricação sob licença, dentre as quais se destacaram África do Sul, Austrália, Israel e Suíça. A versão biposto do Mirage 3 foi designada como Mirage 3D e mantém quase todas as características do monoposto, menos o radar Cyrano II, devido ao afinamento de seu nariz, não obstante ter mantido os 2 canhões de 30 mm para treinamento e emprego operacional. A enorme robustez e polivalência da aeronave propiciou o desenvolvimento de outras versões, incluindo algumas de reconhecimento e outras de ataque ao solo. Algumas variantes fabricadas sob licença pela Bélgica e denominadas de Mirage 5, são desprovidas de radar. Nos anos 80, surgiu a última variante atualizada da família, com a utilização do mesmo tipo de célula, que ficou conhecida como Mirage 50, equipada com o motor ATAR 09K. Os Mirage 3 foram exaustivamente provados em combate, com um grande destaque para sua utilização, em 1967, por Israel na Guerra dos 6 Dias contra os países árabes. Já no conflito entre a Índia e o Paquistão, ocorrido em 1971, os pilotos paquistaneses conseguiram importantes vitórias utilizando os Mirage 3EP nos sangrentos combates realizados contra os aviões hindus. Mais recentemente, na Guerra das Falklands Malvinas em 1982, os pilotos argentinos empregaram os Mirages 3EA contra os ingleses com destacado sucesso, tendo em vista as inóspitas condições de sua utilização. Finalmente, a África do Sul foi o 4º país a utilizar o Mirage 3 nos recentes conflitos contra os guerrilheiros baseados na Namíbia, ocasião que obteve grandes resultados nos ataques. Inúmeras atualizações foram acrescentadas à frota de Mirage 3 produzida e ainda em uso em diversos países, como a introdução de canards, novos radares e sistemas de navegação mais atualizados, o que propiciará a sua utilização além do ano 2000 na maioria das forças aéreas que empregam este magnífico avião, que teve cerca de 1.410 unidades produzidas nas variantes Mirage 3, 5 e 50. Principais versões do Mirage 3. A versatilidade da aeronave propiciou o desenvolvimento de inúmeras variantes, justamente para atender alguns requisitos de países operadores da aeronave, que preferiam utilizar aeronaves de caça, ataque, treinamento e reconhecimento em um mesmo tipo de célula, a saber, Mirage 3A, aeronave de pré-série. 10 unidades construídas para a França. Mirage 3B, versão biposta do Mirage 3A. Foram produzidas 66 aeronaves. Mirage 3 Beijo, L, S, Z, similar ao 3B, feitas para Israel, Beijo, Líbano, BL, Suíça, BS, e África do Sul, BZ. Mirage 3C, interceptador para qualquer tempo, com capacidade para ataque diurno, já equipado com turbina Snack Matar 09B. Foi o caça-padrão da França até a chegada do Mirage IE. Mirage 3 CJ-CZ, similar ao 3C, construídas para Israel, CJ, e África do Sul, CZ. Mirage 3 é versão de longo raio de ação, sendo um aperfeiçoamento do Mirage 3C. Foi a variante mais fabricada de toda a família de Mirages 3. Mirage 3 EU, EP, EZ, EBREA, EAD, EV, E, CJ. Versão do 3 e fabricada para vários países, a saber, Líbano, EU, Paquistão, EP, África do Sul, EZ, Brasil,
EBR, Argentina, EA, Abu Dhabi, EAD, Venezuela, EV, Espanha, EE, Israel, CJ. Mirage 3O. Versão do Mirage 3 e construído na Austrália. Mirage 3S. Versão do Mirage 3 e fabricado na Suíça. Mirage 3D. Versão biposta do Mirage 3E, utilizado no Brasil como 3DBR. Mirage 3R. Versão de reconhecimento do Mirage 3E. Mirage 3RD, similar ao 3R, construída para França, RD, África do Sul, RZ e RDZ, Paquistão, RP, e Suíça, RS. Mirage 5, versão de ataque ao solo, aeronave com ou sem radar, e Mirage 50, versão moderna da variante de ataque ao solo. Convém mencionar-se que algumas variantes do Mirage 3 foram modificadas e construídas por Israel e denominadas de Nesher, da Jerikfir, que alcançaram relativo sucesso de exportações. O Mirage 3 e DBR na FAB. Em meados da década de 60, a frota de aeronaves de caça da Força Aérea Brasileira, FAB, estava dotada com os veteranos aviões Gloster Meteor F-8, nos primeiro e segundo esquadrões do primeiro grupo de aviação de caça e no 1-1-4 grupo de aviação, além dos ultrapassados Lockheed F-80C no 1-4 grupo de aviação, que eram utilizados na formação dos pilotos de caça, que era ministrada, inicialmente, nos Lockheed ET-33A. No governo do presidente Castelo Branco, o Ministério da Aeronáutica elaborou um detalhado planejamento com vistas à modernização da FAB, com o objetivo de adequá-la à nova realidade do país. Nesse estudo, estava incluída a implantação de um moderno sistema de controle do espaço aéreo, onde previa-se a utilização de um vetor supersônico, para a realização das missões de defesa aérea e no policiamento do espaço aéreo. Quanto à seleção da aeronave, a ideia inicial era a compra do supersônico americano McDonnell Douglas Phantom F-4, que foi descartada devido à proibição daquele governo no tocante à venda de aeronaves mais sofisticadas para os países da América do Sul. O outro caça analisado foi o jato inglês English Electric Lightning, que foi considerado ultrapassado e de operação muito cara para a época. Em 1967, dois oficiais da FAB, o tenente-coronel aviador Lauro Ney Menezes e o major aviador Osiris Silva, foram enviados pelo Ministério da Aeronáutica à França, para avaliar o Mirage 3 e os estabelecimentos industriais da Dassault. Na ocasião, o Tencel Menezes voaria no Mirage 3B, a uma velocidade de Mach 2, tornando-se, assim, o primeiro piloto de caça da FAB a romper a velocidade do som e o primeiro a voar no caça francês. Como a escolha do avião fazia parte de um grande projeto que englobava a detecção e o controle do tráfego aéreo, foi criada no Ministério da Aeronáutica, em 1969, uma comissão denominada de CEPAI, Comissão de Estudos do Projeto da Aeronave de Interceptação, que tinha a finalidade de selecionar as aeronaves para missão de defesa aérea, previsão logística, cronograma da entrega dos aviões, necessidades operacionais e outras soluções, como a decisão da construção de uma nova base aérea, que deveria ficar próxima à capital do país, com a finalidade de sediar a nova aeronave supersônica. A CEPAI foi presidida pelo Tencel Av Lauro Ney Menezes. Após estudos detalhados e análise das viabilidades, a CEPAI decidiu que a aeronave mais adequada para a FAB, naquele momento, seria o jato francês Mirage 3, cuja variante mais antiga 3C havia obtido grande sucesso na Guerra dos Seis Dias, ocorrida em 1967, envolvendo Israel e os países árabes. A concretização do contrato para a compra de 12 aeronaves Mirage 3EBR e 04 Mirage 3DBR, bipostos, foi realizada em 12 de maio de 1970 e a cidade escolhida para abrigar a nova base aérea dos primeiros supersônicos da FAB foi Anápolis, localizada no estado de Goiás, distando cerca de 150 quilômetros de Brasília e atendendo à concepção de defesa do centro geopolítico do país. A nova base seria chamada de Primeira Ala de Defesa Aérea, Primeira Alada, que seria subordinada ao recém-criado Comando de Defesa Aérea, CONDA. No segmento do controle do espaço aéreo, foi criado o Sistema de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo, SISDACTA,
que seria o responsável por operacionalizar os meios de controle e de detecção, que funcionariam em estreito relacionamento com a unidade dos interceptadores Mirage 3E. O treinamento dos primeiros pilotos. O contrato de compra do Mirage 3 previa o treinamento de um grupo de pilotos e de técnicos brasileiros, que teriam a incumbência de implantar e operar as novas e sofisticadas aeronaves, assim como seus sensores e armamentos. A primeira aeronave, já ostentando as cores e as estrelas da Força Aérea Brasileira, realizou o seu primeiro voo em 6 de março de 1972, na cidade francesa de Bordeaux. Dentro do cronograma estabelecido, em 23 de maio de 1972, embarcam para a França um grupo de 8 experientes pilotos de caça brasileiros, que iniciariam a fase de treinamento na nova aeronave, na base aérea de Dijon. Os pilotos, que já possuíam mais de 1.000 horas de voo de experiência em caças a jato, teriam a responsabilidade de receber, operar e transmitir a doutrina de utilização da nova aeronave aos outros pilotos a serem classificados na primeira alada. Sob a chefia do coronel aviador Antônio Henrique Alves dos Santos, que seria o comandante da nova unidade, os seguintes oficiais faziam parte desse seleto grupo: tenentes-coronéis aviadores Jorge Frederico Bins, Ivan Moacir da Frota, os majores aviadores Ronald Eduardo Jekyll, Ivan von Trompolsky Duarte Taulois, Lúcio Starling de Carvalho, Thomas Anthony Blaver e o capitão aviador José Isaías Vilaça. Esses oficiais ficaram conhecidos carinhosamente como os Dijon's Boys pelos atuais pilotos do Mirage 3E, como uma forma de reconhecimento e de respeito pela abnegação e pela competência que nortearam a implantação da aeronave no Brasil. A operação dos Mirage 3 nos céus do Brasil. Os Mirages 3EBR foram designados na FAB como F-103E e foram matriculados de FAB 4.910 a FAB 4.922. Já os Mirage Hybrid foram designados como F-103D e receberam as matrículas de FAB 4.900 a FAB 4.903. A primeira aeronave Mirage 3 chegou à cidade de Anápolis em 1º de outubro de 1972, sendo transportada pelo Lockheed Hercules C-130 FAB 2456, do primeiro grupo de transporte. Em 8 de outubro, chega a segunda aeronave e, já no dia 16 do mesmo mês, é iniciada a montagem da primeira aeronave, por técnicos brasileiros e franceses, no hangar do Esquadrão de Suprimento e Manutenção da primeira alada. A entrega das aeronaves prosseguiu segundo o cronograma estabelecido, sendo que a última aeronave foi recebida em maio de 1973 e logo colocada em condições de voo, completando a frota de 16 aviões. O início da operação dos Mirage no Brasil ocorreu em 27 de março de 1973, com a realização do primeiro voo de um F-103 em Anápolis, que foi realizado pelo piloto de provas da Marcel Dassault, Sr. Pierre Varrault, pilotando o F-103 e FAB 4.910. Este voo marcou o ingresso da Força Aérea Brasileira na era supersônica. O voo oficial, por sua vez, ocorreu em 6 de abril de 1972, quando uma esquadrilha constituída pelos F-103D FAB 4.900-2001 e pelos F-103 e FAB 4.910 12, 13 e 14 surgiu sobre a capital do país, evento que foi assistido por todos os brasilienses e pelo presidente da República desde o Palácio do Planalto. Finalmente, em 20 de abril de 1972, 8 Mirages se deslocam para Santa Cruz, Rio de Janeiro, onde participam, pela primeira vez, das solenidades do Dia da Aviação de Caça, causando excelente impressão a todos os presentes. Nos primeiros anos de seu emprego, os segredos de sua operação, assim como as peculiaridades de sua manutenção foram plenamente dominados e alcançado o rendimento máximo da aeronave em suas atribuições de defender o espaço aéreo brasileiro. No final dos anos 70, atendendo à nova organização operacional da FAB, a unidade passou por um processo de evolução estrutural, quando, em 19 de abril de 1979, pela portaria número 069 de GM3, a primeira alada desativada, sendo criada em sua substituição, a Base Aérea de Anápolis, BAAN, que teria a incumbência de sediar e de apoiar o primeiro Grupo de Defesa Aérea, primeiro GDA, que havia sido criado em 11 de abril de 1979,
pelo Decreto número 004 e seria o responsável pelo guarnecimento e pela operação dos F-103LD da FAB. A operação das aeronaves praticamente em condições reais de emprego, levam as mesmas a sofrerem certo atrito, que acarreta a perda de algumas aeronaves em acidentes, o que não foi diferente no primeiro GDA. Assim, para que não houvesse uma deterioração da capacidade da defesa aérea do país, a frota de Mirage 3ED teve que ser reforçada por várias vezes, sempre com vistas a completar os claros da frota, com aeronaves compradas, usadas, dos estoques da Força Aérea Francesa. A primeira interceptação real. O povo brasileiro, com a cultura de grandes tradições religiosas, teve a operacionalidade de sua defesa aérea testada em uma das maiores datas religiosas por uma nação estrangeira que, com fins escusos e deliberadamente desobedecendo um pedido anterior que havia sido negado, tendo em vista que o Brasil não mantinha relações diplomáticas com a mesma, resolveu desafiar a defesa aérea do país e acabou criando uma crise internacional. Era o dia 9 de abril de 1982, exatamente uma sexta-feira santa, já passava das 20 horas e o tempo no Planalto Central estava péssimo, com vários cumulus nimbus por todos os lados, e por incrível coincidência, faltava energia elétrica na Bahia, que estava com o sistema de energia elétrica de emergência acionado. Um tráfego aéreo desconhecido e de grande porte foi detectado pelo sistema de radares da Defesa Aérea que acionou imediatamente o primeiro GDA, para realizar a identificação do intruso. Os pilotos de alerta foram convocados e a equipe de serviço já havia preparado os dois F-103 e que são mantidos, permanentemente, de sobreaviso para qualquer emergência. O major aviador Paulo César Pereira e o primeiro-tenente aviador Eduardo José Pastorello de Miranda eram os pilotos de alerta nesse dia que, cerca das 21 horas, decolaram para interceptar o enorme Ilyushin 62, da empresa estatal de Cuba, denominada de Cubana de Aviación, que transportava o embaixador cubano na Argentina. Convém recordar-se que a Argentina estava em estado de guerra com a Grã-Bretanha nesse período. O Centro de Operações Militares, COP, coordenou a vetoração dos caças em direção ao intruso, que já se aproximava da cidade de Porto Nacional, norte de Goiás, atual Tocantins, com a eficiente atuação dos controladores de voo do primeiro Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo, SINDACTA-1, localizado em Brasília. A interceptação foi perfeita e a aeronave cubana, que no início, resolveu ignorar as tentativas de diálogo efetuadas pelo COP, só obedeceu quando o controlador pediu que observasse ao seu lado os dois interceptadores Mirage 3E do primeiro GDA, que estavam prontos para entrar em ação caso as ordens do controle fossem desobedecidas. O Ilyushin foi obrigado a pousar no Aeroporto Internacional de Brasília, onde passou pelas medidas de controle de solo, previstas na Regulamentação de Defesa Aérea. Assim, estava concluída a primeira missão de interceptação real, realizada com absoluto sucesso pelos Mirages brasileiros. Ayrton Senna voa no Mirage 3. Pela complexidade do seu voo, que exige a necessidade de conhecimento dos seus sofisticados sistemas, como a utilização do assento ejetável, sistema de oxigênio e comunicações, poucos são os civis que foram autorizados a realizar um voo no F-103. Dentre esse seleto grupo, o piloto que havia conquistado em 1988 o título de campeão mundial de Fórmula 1, Ayrton Senna da Silva, foi o mais célebre de todos. O voo aconteceu em 29 de abril de 1989, realizado no F-103D FAB 4.904, sob o comando do tenente-coronel aviador Alberto de Paiva Cortes, então comandante do primeiro GDA. Ocasião que o campeão das pistas pode romper a barreira do som e experimentar os comandos de uma máquina tão sofisticada como os atuais carros de Fórmula. Atualização na operação dos Mirages nos anos 90. A partir de 1989, os Mirages 3 passaram por um processo de modernização, como a inclusão de superfícies canards nos aviões, o que melhorou a sua manobrabilidade em baixas velocidades e nas manobras de aproximações para pouso. Essas transformações foram realizadas no Parque de Material Aeronáutico de São Paulo, PAMA-SP, que é o responsável pela realização dos IRAM, Inspection and Repairs Necessary, e pelo ESM da Bahia.
Ao completarem o processo de modernização, os Mirage 3 emergiam com um novo acabamento, em 2 tons de cinza, FS 36118 Gunship Grey nas partes superiores e laterais, e FS 36293 Fog Grey nas inferiores. As grandes dimensões do país exigiam uma aeronave interceptadora com possibilidades de permanecer mais tempo em voo. Assim, o F-103 e FAB 4929 foi equipado com um sistema de reabastecimento em voo, com a inclusão de uma sonda, do mesmo tipo da usada nos Mirage 50, para possibilitar tal operação. O primeiro voo de reabastecimento no ar ocorreu em 22 de abril de 1992, quando o FAB 4929 foi reabastecido por uma aeronave-tanque Hercules KC-130H-1GT. Porém, em 1993 essa modificação foi cancelada, e a sonda foi retirada do FAB 4929. Um outro acontecimento importante ocorreu em 12 de abril de 1993, quando foi lançado para treinamento, pela primeira vez no Brasil, um míssil Matra R-530. O lançamento ocorreu nas proximidades de Natal, RN, ocasião que foi utilizada a aeronave FAB 4915. Atendendo à nova sistemática de emprego da aeronave na FAB, a partir de 1995 os Mirage passaram a ser utilizados em missões de emprego ar-solo nas modalidades de bombardeiro nivelado, bombardeiro rasante, lançamento de foguetes e tiro terrestre utilizando os canhões de 30 mm. Com absoluto sucesso e confirmando a excelência da aeronave também como plataforma de ataque ao solo, emprego este que até então não era realizado no Brasil, não obstante, a aeronave estivesse com provisão para tal. A partir de meados dos anos 90, a participação do primeiro GDA em operações de treinamento conjunto com unidades de combate de outros países começa a ser rotina para os Jaguares, pois, em outubro de 1995, participa da Operação Tigre II, realizada em Natal, RN, onde enfrenta aeronaves F-16 da USAF, Força Aérea dos Estados Unidos. Continuando com os exercícios conjuntos, em março de 1997, é realizada, também em Natal, RN, a Operação Mistral I, onde os F-103 enfrentaram os seus irmãos mais novos, o Mirage 2000C da Força Aérea Francesa Armée de Allier. Finalmente, em março de 1999, agora em Santa Maria, RS, é realizada a Operação Mistral II, desta vez contra os Mirage 2000C da Armée de Allier. Como a vida útil dos mísseis Ar-Matra R-530 chegava ao fim de seu ciclo operacional, em meados de 1997, os Mirages foram preparados para o recebimento dos mísseis israelenses Python 3, de terceira geração, com a vantagem de que os mísseis de fabricação nacional MA-1 Piranha também poderão ser instalados nos mesmos terminais do Phyton 3. Pelo planejamento do Estado-Maior da Aeronáutica, EMAER e com as modernizações introduzidas nas aeronaves, foi prevista a utilização dos mesmos até 2005, quando foram efetivamente desativados. Naquele ano, a FAB adquiriu 10 Mirage 2000C e 2 Mirage 2000B para substituir os Mirage 3. Características técnicas: Dassault Mirage 3 e DBR F103ED. Motor: um turbojato Snack Matar 09C7 038 de 13.320 libras de empuxo, com pós-queimador. Envergadura: 8,22 metros. Comprimento: 15,03 metros. Altura: 4,25 metros. Superfície alar: 34,85 metros quadrados. Peso: F103, 7.050 kg, F103D, 5.880 kg, vazio, F103, 13.500 kg, F103D, 7.909 kg, máximo. Velocidade: F103 e 2.350 km por hora, Mach 2.2, F103D, 2.570 km por hora, Mach 2.2, máxima. Razão de ascensão: F103 e 2.666 metros por minuto, F103D, 2.950 metros por minuto.
Teto de serviço, F103, é 23.000 metros. F103D, 17.700 metros. Alcance, F103, é 1.610 km. F103D, 1.900 km, máximo. Armamento. 2 canhões DEFA 552 de 30 mm, 3 pilones com capacidade para até 1.360 kg de bombas, foguetes, mísseis ou tanques alijáveis de combustível.